O capítulo 1145 chegou e eu vou te falar que desde que Elbaf começou, todos os capítulos têm sido hype, têm sido maneiros, mas esse me pegou de um jeito especial. E pessoalmente eu tô muito animado para fazer essa análise. Mas antes disso, somos obrigados a ver a continuação dessa história de capa horripilante de Yamato, que não leva ninguém a lugar nenhum, onde Uchi e Page One agora estão finalmente libertos da tirania de Hushu e provavelmente vão se juntar a Yamato e Wano ou vão ralar peito, foda-se. Mas além disso, temos uma capa festiva aqui comemorando a volta do anime. O anime de One Piece entrou em hiato aí de 6 meses, onde a gente recebeu aí o remaster da Ilha dos Homens Peixe, mas agora finalmente voltamos para o arco de Egghead e agora, meu amigo, todo episódio vai ser uma pedrada. É Kizaru contra Luffy, é Saturno entrando na jogada, é passado do Kuma, depois é Gorosei e pessoalmente eu acho que foi muito acertada essa decisão deles pararem de lançar o anime por um tempo para focar freneticamente na produção para nos entregar um produto de qualidade, porque os episódios a seguir merecem isso. Porém, sem mais delongas, vamos para análise. Começamos o capítulo vendo um dinossauro enorme, tipo um braquiossauro, né, um dinossauro de pescoção, que não parece ser uma criatura criada, né, pelos sonhos das crianças, criada pelo poder do Kirigan, e sim realmente um animal que existe, né, nas florestas de Elbaf. Ele vai atacar Goldberg, que se defende com o seu escudo que tem uma cara, né, um escudo vivo, fazendo que o dinossauro quebre todos seus dentes. E é interessante porque pessoalmente quando eu via, né, a arte do Goldberg, quando a gente ainda não conhecia esse personagem direito, eu sempre achei que essa cara no escudo dele fosse uma arte, né, tipo por ele ser o cozinheiro da tripulação, o escudo ter essa cara de comilão e tal, acho que fazia parte da estética dele, mas não, ele realmente está vivo. E depois de tancar o dinossauro, a dupla dos sonhos se prepara e Sandy lança Zoro com a sua perna em direção ao bicho e Zoro corta seu pescoço no estilo badass que só ele sabe ser. Inclusive, ele aparentemente botou haki na espada pra matar um bicho desse. Cara é apelão. Então a gente descobre o que esse trio tá fazendo. Eles estão caçando animais pra dar o que comer pro Loki e pra galera que tá lá junto com eles. Então, relaxados, o Zoro encarando o escudo de Goldberg pergunta o que é isso. Ele por acaso comeu alguma Akuma no Mi? Qual é o tipo de poder que ele tem? E Goldberg revela pra gente que o escudo na verdade era de seu pai e ele ficou dessa maneira quando Big Mom, Charlotte Lin Lin, entrou em surto no festival do solstício de inverno e quando isso aconteceu, o escudo ganhou vida. Temos a revelação, né, que o escudo do Goldberg, o Nash, ele é um home. Ele é um produto da Soro Soro no Mi, a fruta da alma que pertencia à mãe Carmel e depois pertenceu a Charlotte Lin Lin e a Big Mom. O que dá a entender na fala de Goldberg é que o escudo ganhou vida por causa dos poderes da Big Mom e não da mãe Carmel. E essa parada ainda é um mistério, né? Que ninguém sabe se quando a Lin Lin comeu a Carmel, ela meio que ganhou o poder por ter feito aquilo, ou se ela comeu a Carmel e por causa da morte dela, a fruta spawnou em outro lugar e ela tava tão no surto louco de comer qualquer coisa que ela também pegou a fruta e comeu. De qualquer maneira, considerando que esse escudo é fruto do poder de Charlotte Lin Lin, nós podemos presumir que Big Mom ainda está viva, se o poder dela ainda está em vigor. Esse papo é um pouco complicado, porque quando a gente vê, por exemplo, a Hancock contra a Marinha e contra o Barba Negra, ela fala pro Tite que se ele matar ela ali, todos os marinheiros e a Catarina Devon e o Vasco Shot que estavam petrificados vão continuar assim. Não é como se matando ela, todo mundo volta ao normal. E temos também o Corazon com o seu poder funcionando depois da sua morte, fazendo com que o Lau pudesse gritar e chorar sem ninguém ouvir. Mas considerando que esse é um home gerado de maneira inconsciente por Big Mom quando ela estava criança, estava em surto, nem sabia que tinha poderes, eu acho seguro dizer que isso é indicativo de que ela sim está viva. Voltamos para o núcleo do Loki, onde ele fala pra galera ali que ele tá dessa forma porque os tais cavaleiros de Deus, guerreiros do governo mundial, chegaram e vandalizaram ele. Com Hairudin falando que se eles vieram aqui é porque ele deve ter arranjado algum problema
quando ele estava velejando. Mas Loki diz que se ele tivesse ido longe o bastante a ponto de cruzar com aqueles caras, eu já seria o rei do mundo. Temos aí também a primeira vez onde o Luffy fica sabendo o que são os Cavaleiros de Deus, os Guerreiros do Governo Mundial, já dando um prenúncio que daqui a pouco ele vai conhecer eles bem quando a guerra estourar. Essa fala do Loki é muito interessante e eu já vou voltar nela daqui a pouco, mas também é uma dica do quão longe o Loki conseguiu ir na sua travessia, né? Aparentemente não tão longe assim. A galera volta a caça, eles começam a fazer a comida e o Luffy simplesmente bate na cara do Loki com um pedaço de carne gigante, querendo que ele coma, querendo que ele sare logo. O Luffy quer ver o Loki inteiro pra eles continuarem, né, o joguinho deles. Então começamos a ver essa relação bem engraçada dos dois, deles sendo dois crianções, o Loki tentando manter a marra de intimidador dele, mas não conseguindo perante a Luffy e cedendo. É bem engraçado. E ele maltrata tanto o Loki que Gerda até aprova, mesmo sendo a médica, porque ela odeia o Loki. E nisso, quando o Zoro e Sanji estão conversando, Zoro fala ali que provavelmente aquela promessa que os dois fizeram era tudo baboseira, mas Loki fala que não. Ele realmente sabe aonde o Ruivo está, mas ele só vai dar essa informação quando eles cumprirem a parte do acordo, que é tirar todas as suas gemas de Kairosek. E nisso Loki pergunta pro Luffy por que ele quer encontrar tanto o Ruivo, mas ele entende esse sentimento, admirar um pirata na época de moleque. O Luffy falando que Loki fala isso como se ele tivesse alguém assim também, e Loki fala que realmente ele tinha. Então começamos a ver um dos flashbacks mais surpreendentes que existe, com Loki falando para uma silhueta misteriosa para levar ele junto com eles pro mar, mas o homem diz que ele não foi aí para encontrar um pirralho catarrento como ele, então não me faça repetir, com a gente podendo interpretar que isso aí é Elbaf pelo fato do Loki ainda estar criança, e também dá pra ver que mesmo criança ele já tinha mais ou menos a altura de um gigante normal, com a gente vendo ali a comparação dos humanos perto deles, né? Mostrando que esse moleque já era um absurdo. Então Loki diz para o homem misterioso: então vamos lutar, bora que bora. E o próximo quadro é o Loki derrotado no chão, completamente fudido, um outro homem indagando o porquê dele ter puxado a arma contra o moleque. E a figura simplesmente diz: cala a boca, Newgate. Com a gente tendo a louca revelação de que esse pequeno homem do lado do homem mais forte do mundo é Rox de Shebeck. Meu irmão, que do caralho. Eu não vi nenhuma teoria sobre isso, ninguém falando nem remotamente nessa relação existir de Shebeck com Loki, mas é algo que faz tanto sentido. Vimos em capítulos anteriores como o Loki se sente superior por ser, né, do sangue puro de Elbaf, ele se orgulha pelos chifres que tem, ele acha que os gigantes ancestrais são a parada. Ao mesmo tempo, o porquê ele tem esse fascínio por piratas, né? Ele tem um cinto de pirata, ele se porta como pirata, ele tem um fascínio por essa vida, mas a admiração dele claramente não vem dos piratas guerreiros gigantes. Ele é alguém contra o status quo de Elbaf, ele é contra o próprio Jaru, que foi um capitão pirata guerreiro gigante, e considerando a personalidade que a gente vem vendo desse personagem, é óbvio que a inspiração dele seria Shebeck. E isso conecta com o quadro anterior, dele falando ali que se ele encontrar os Cavaleiros Sagrados, ele já seria o rei do mundo, porque ele tem essa ambição, assim como o Teach, que é outro que se inspirou em Shebeck também. Esses dois personagens herdaram a vontade, esse homem que é considerado o flagelo do governo mundial, um cara que foi apagado da história. E não tem jeito, e a gente não precisa de muito para ser feliz, foram necessários 3 quadros do Shebeck aparecendo em uma silhueta, com a gente não conseguindo distinguir nada dele. Ainda assim, a gente fica extremamente satisfeito e hypado pra caralho, porque é isso, fã de One Piece é assim. E a relação desses dois me lembrou, não sei porquê, a relação de Roger com Douglas Bullet. Pra quem não sabe, o Douglas Bullet é o vilão do filme Stampede, ou seja, ele é um personagem não canônico, mas ele é um cara que entrou também meio adolescente na tripulação do Roger, e ele sempre desafiava o Roger e sempre perdia, o que fez ele ficar meio obcecado com tudo aquilo, de um dia superá-lo e tudo mais. E o Loki aqui parece nutrir uma relação parecida com o Shebeck, e o que prova um pouco isso é o próximo quadro, que quando ele relembra esse encontro, ele afirma: eu acabei nascendo na era errada. Ele queria ser um jovem, um adulto, no dia em que Shebeck chegou em Elbaf. Ele queria mais do que tudo entrar naquele barco. Ele queria pra vida toda desafiar
Kashyyyk até o momento que ele ganhasse. E também algo engraçado, né, ele falar que nasceu na era errada, porque outro personagem que falou isso foi o Roger. Quando ele encontra o One Piece, ele primeiro fala que ele queria ter nascido na época do Joy Boy, ele queria ter conhecido aquele homem, e depois ele também fala que chegamos cedo demais, e quem realmente iria encontrar o tesouro de One Piece seria, né, o seu filho, ele tinha essa aposta. Então isso também foi uma relação que eu achei bem legal. Porém, uma outra coisa que eu acho importante a gente discutir é o que Zebek estava fazendo em Elbaf. Ele parecia estar amistoso lá, não parecia estar criando confusão, ele poderia estar lá para visitar o Rei Harold, né, um personagem tão enigmático e misterioso. Ele simplesmente poderia estar lá para conhecer a Terra dos Gigantes, a Terra dos Guerreiros mais fortes do mundo, né, seria um atrativo para qualquer um, mas considerando que Zebek é descrito como uma pessoa que mexeu nos tabus do mundo, eu acho que ele foi para Elbaf atrás de informação. Considerando que o objetivo dele era ser o rei do mundo, a gente pode presumir que ele foi lá especificamente para entender e conhecer e até mesmo saber a localização das armas ancestrais. Armas que individualmente destruiriam uma ilha e juntas destruiriam o mundo inteiro. Voltamos para a confusão no Reino Solar e a gente vê o Sval dos Piratas Guerreiros Gigantes rebocando os sonhos das crianças. E nesse momento, quando o Loki, gerado pelo sonho das crianças, vai atacar o barco, Gaban se prontifica e especificamente vai contra ele e o destrói com facilidade, metendo um rombo no meio dele. E depois ele fala ali que se as crianças soubessem do Loki de verdade, ele seria milhões de vezes mais forte que esse bicho. Eu achei esse momento interessante porque tinham vários bichos pro Gaban atacar e ele atacou especificamente o Loki. Será que existe algo aí? Será que o Gaban já tentou aprisionar o Loki antes e só o Shanks conseguiu fazer isso e ele se ressente um pouco? Será que existe alguma rixa antiga, já que Gaban tá aí há mais de 20 anos, né? De qualquer maneira, Gaban fala que parece que tem mais 3. Essa voz estranha, não dá pra esconder. Consigo sentir ela claramente. E voz pode estar se referindo aqui a Haki e se referindo aos 3 Cavaleiros Sagrados. Se até Elbaf não está segura, é realmente o fim dos tempos. Com esse quadro, acho que sendo um prelúdio de que o apocalipse do terceiro mundo está próximo. Depois disso, vemos o corpo de bombeiros de Elbaf tentando apagar o grande incêndio que está acontecendo na árvore que vai pegar as crianças. Porém, o fogo é forte, não perdoa e essa água nem está fazendo cócega. E nesse momento, vendo lá de cima, Sommers de forma sádica vê as crianças e diz que elas vão morrer queimadas. Será que se forem queimadas, elas vão acordar? Gunko diz que elas vão acordar por causa do calor e clamar por seus pais com uma expressão de dor. E no fim vão virar uma pilha de ossos engolidas pelas chamas. Com Sommers dizendo que isso é bem emocionante. De novo, Oda sendo bem didático em mostrar o lado desumano dessas pessoas, né, dos deuses do governo mundial. Porém, vemos uma gigantesca corrente de água sendo jogada no incêndio e é óbvio que isso é um feito do Karatê Tritão de Jinbe. Então vemos o Sval dos Piratas Coron testemunhando de Jinbe sendo MVP quando o assunto é incêndio. O cara é o melhor bombeiro que existe e ele consegue apagar o fogo que é matar as crianças. A galera comemora, mas apesar do fogo ter cessado, as crianças continuam seguindo a flecha sem parar, ainda dormindo. Nesse momento, Robin e Chopper veem que o Jinbe tá perto e provavelmente vão se juntar a eles daqui a pouco. Coron acha Jinbe muito maneiro, e quem não acha, né, moleque? E ele fala ali que ele sabe que o pessoal da escola odeia ele, mas pra mim, eles ainda são meus amigos. Ele é um bom garoto no fim do dia. Porém, de repente, na ponta do Sval, Gunko aparece falando que tinha uma criança fora da escola, com todos olhando em choque a Cavaleira de Deus. E ela termina falando que essa criança fora da escola ainda é uma criança bem agitada. Porém, o grande pulo do gato aqui é o Oda justificar esse design ridículo de personagem, com ela com uma calcinha, porque agora ela está perante Brook, que irá perceber isso, e ela é uma fã assumida do Soul King e suas músicas, e isso provavelmente vai fazer com que ela pense 2 vezes antes de atacar. Quem diria que calcinhas salvariam o dia? Mesmo que Gunko hesite, eu acho seguro dizer que a partir de agora vai começar a luta generalizada, onde os Cavaleiros Sagrados vão realmente ter que sair de sua zona de conforto e ir lutar com a galera. E esse é o momento que eu mais estou ansioso, porque eu tô falando há bastante tempo que os Cavaleiros Sagrados estão sendo representados de uma forma muito
maneira. Eles são jogadores de xadrez onde eles são os deuses. Eles estão lá fazendo uma refeição, falando sobre coisas banais enquanto o mundo inteiro queima perante eles. Mas agora, botando a mão na massa, se expondo, pessoalmente tenho muita dificuldade de ver como eles seriam uma ameaça perante a toda a Elbaf, perante o Chapéu de Palha inteiro. O que eu acho que o estilo de luta deles vai ser sempre explorar o sentimentalismo do inimigo. Vai ser fazer refém, ameaçar matar criança, essas paradas. Inclusive, eu já prevejo duas cenas específicas aqui, que nessa questão de pegar refém, de ameaçar os outros para ter uma vantagem no campo de batalha, eu acho que em determinado momento algum cavaleiro sagrado vai fazer o Usopp de refém, e vai ser nesse momento que ele vai ter que se provar como uma pessoa de coragem. Ao mesmo tempo, quando o caldo engrossar e possivelmente, sei lá, a gente vê o Luffy, Nika e a Gunko com medo pra caralho, o Kirigan vai materializar o maior medo da Gunko, que é Nika, e a gente vai ver uma luta de Luffy e Nika com o Nika dos sonhos do caralho lá. Apesar de que esse flashback do Loki com o Zebek foi muito maneiro, eu ainda quero ver, por favor, Oda, a situação de Elbaf sendo explicada. O que aconteceu naquele dia onde o Loki, entre aspas, matou seu pai? O que era o Rei Haru de verdade? Será que ele era bonzinho? Será que ele tinha um lado obscuro? Qual que é a do Jaru nessa parada toda? Eu tô louco pra saber essa merda. E ainda continuando o Loki, tem uma fala dele nesse capítulo que me pegou um pouco, na qual ele diz que não é mentira ele saber aonde o Shanks está. Como sempre, se tratando de Loki, pode ainda assim ser uma mentira, uma trapaça, ele não sabe onde o Shanks está. Porém, se considerarmos que isso é verdade, essa informação pode ser uma dica-chave pra gente entender os poderes de Loki. Porque Loki tá preso no submundo de Elbaf há anos. E só existe duas possibilidades para que ele saiba aonde o Shanks está e fale isso com tanta certeza. A primeira é ele falar que o Shanks esteve aqui, né, antes de derrotar o Kid, e ele pode ter ouvido ele falar alguma coisa, como por exemplo ele falando que iria na ilha lá onde o Bartolomeu tomou para lidar com ele, mas eu não acho que é isso. O Loki parecia estar muito certo de onde o Shanks estava em qualquer momento. Para eu falar disso, eu gostaria de lembrar que a tripulação do Shanks principal, a galera que fica no Red Force, né, no barco principal, Shanks, Ben Beckman, Luke Hu, Yasop e os outros comandantes, essa galera seleta é considerada a tripulação mais balanceada dos imperadores, ao mesmo tempo que ela é descrita como impregnável. Ou seja, ninguém consegue tirar informação desses caras, e isso que faz o Shanks ser tão difícil de prever aonde ele pode estar, aonde ele vai, o que me leva a crer que a única possibilidade do Loki saber aonde o Shanks está é por causa do seu poder, que a gente ainda não viu, porque ele ainda não foi libertado de todas as gemas de Kairosek. O poder dele pode ter alguma coisa a ver com alguém que marcou ele, botou uma cicatriz nele, ele saiba onde essa pessoa tá sempre, uma Akuma no Mi ligada à vingança, por exemplo, algo do tipo, ou ele sabe onde o Shanks está por causa de seus olhos. Os olhos misteriosos do Loki, tapados por uma venda essa que ele tem desde criança. Ele pode ser dotado de uma visão além do alcance, o caralho, igual aquela garotinha de Skypiea que desde criança já tinha um mantra, mesmo sem nunca ter treinado. Ela conseguia sentir todo mundo de Skypiea, ela era pica. E muita gente tá fazendo a relação dos olhos de Loki serem os olhos de Heimdall, né? Heimdall sendo outro deus da mitologia nórdica, que é o guardião da ponte Bifrost, que diz ali que os olhos dele são capazes de perceber léguas, além também de ter o poder da vidência. Ele vê acontecimentos futuros com seus olhos. Então, o poder do olho do Loki pode ser uma pegada meio Ciclope do X-Men, que se ele tirar a venda, o poder se descontrola loucamente, e é por isso que ele sempre tá vendado, para esse poder nunca se descontrolar. Essas para mim são as duas possibilidades que podem explicar o porquê ele tem tanta confiança de onde o Shanks está. E obviamente, falando um pouquinho agora do Rox de Shebeck, com esse capítulo voltou uma teoria que já era falada, mas agora ela voltou com força total, de que por Loki admirar tanto o Rox de Shebeck, é capaz que ele se inspirasse nele não só na pegada de ser o rei do mundo, mas também de ser o deus da destruição, e que Shebeck seria um antigo usuário da Hito no Mi modelo Nika. E com os seus poderes, ele inspirou o Loki a perseguir essa perspectiva do Nika, ao invés de Deus da Libertação, ser o Deus da Destruição. Essa teoria, alegoricamente, ela é legal, mas pessoalmente eu não acho que ela tenha muito embasamento e eu não gosto dela. Porque se Zebek tivesse o poder do Gear 5, por exemplo, o próprio Gaban lutando com o Luffy ia dar uma pista, ia dar uma dicasinha. E considerando que a essência do poder do Luffy é a propriedade de borracha, até em eventos passados, como a Guerra de Marineford, todo mundo vendo que ele é um moleque de
borracha, o caralho. Pessoas como Barba Branca, por exemplo, que era o imediato do Shebeck, iriam fazer esse link. Então, se isso for comprovado, é um retcon meio fudido, porque não teve um foreshadow pra isso acontecer. Pessoalmente, eu gosto muito mais da teoria que fala que Shebeck é um antigo usuário da Yami no Mi, né? A fruta da escuridão que atualmente está com Barba Negra. Porque faz muito mais sentido, né? O Barba Negra sendo um estudioso da vida do Shebeck, ele querendo especificamente essa fruta e aguardando silenciosamente até que ele tivesse a oportunidade de pegá-la. Depois disso, formando sua tripulação, o barco dele se chama Sabre de Shebeck, fazendo uma clara relação entre os dois, como se o Barba Negra fosse um nerd da história do Roxas de Shebeck. Então, essa teoria aí, eu não gosto dela e nem quero acreditar nela. O Ragnarok na ilha de Elbaf tá esquentando. E daqui a pouco a destruição vai ser tanta que vai sair da ilha e vai começar a corroer o mundo todo. O fim do terceiro mundo está próximo e com ele, provavelmente, o fim da série que a gente tanto ama. Mas eu tô me adiantando. Esse capítulo não foi tão revelador quanto o capítulo dos Morais, ou um capítulo tão hype quanto a chegada de Shamrock, mas por algum motivo esse capítulo teve um algo a mais em mim, que reuniu várias coisas que eu gosto muito. Teve revelação, teve comédia, teve momentos sérios, teve momentos viscerais, sei lá. Eu acho que foi um capítulo muito bem temperado, muito equilibrado e que pessoalmente me deixou num hype fudido pra esse arco fantástico. E que prazer será agora continuar a ler o arco de Elbaf enquanto vamos ver os novos episódios de One Piece Egghead, com a gente esperando que seja uma produção fantástica, digna de um hiato de 6 meses. Não tem jeito, esse é simplesmente o melhor momento para ser fã de One Piece. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada para me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atuza Molini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, Ogugas, Guilherme Xavier, Arroz Cadeli, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustin Gelk, Worth, Lobion, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saki, Vinícius Flores, Goiaba 2202, Igor Viana, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi, Matheus Siqueiro, Pedro Rodrigues, Sr. Prereco, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, Gabriel Fraga, MZ Guido, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou o Sabonete, Buraco do Peru, Marcelo Gozer, Otaku Cheiroso e Saulo Rodrigues. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês e tô assim. Se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!